Um monge beneditino, no ano 812, alimentou 40 galinhas durante um inverno inteiro sem gastar um único centavo com ração. Você gasta $600 por ano para fazer a mesma coisa. Não é cortar custos, é não gastar nada. E o que ele pagou para montar esse sistema é exatamente o que você pagará hoje. Você já deve ter olhado para sua conta de ração e achado que algo estava errado. Um saco de 25 quilos acabado em 2 semanas. Preços mais altos a cada temporada. E no fundo da sua mente, uma voz sussurrando: as galinhas ciscam neste planeta há 4.000 anos. Alguém resolveu isso muito antes das lojas de ração existirem. Você estava certo, alguém resolveu. E o sistema que usaram ficou o tempo todo no registro histórico, esperando por alguém que já desconfiava da resposta para ir procurar. Antes de chegarmos ao como, eis o seu número. A pesquisa de 2022 da Associação Americana de Avicultura constatou que o dono médio de um pequeno galinheiro nos Estados Unidos gasta entre $600 e $1.200 por ano em ração comercial. Todo ano, enquanto você tiver galinhas. E o mercado global de ração avícola foi avaliado em mais de $200 bilhões em 2022, segundo a Grandview Research. 200 bilhões. Esse número não sobrevive se suas galinhas puderem se alimentar sozinhas. E é exatamente por isso que você nunca ouviu falar disso antes. Há uma decisão no centro do sistema usado por aquele monge. Um único passo. Em um instante você verá qual é. E quando ver, entenderá imediatamente por que foi enterrada. Mas primeiro, precisa entender por que uma informação tão antiga pode parecer totalmente nova. Existe um documento. Foi escrito por volta do ano 812. Não estava perdido. Não foi redescoberto em ruínas. Não foi traduzido de uma língua morta por acadêmicos nos anos 1970. Esteve à vista o tempo todo. Só foi tornado inconveniente. O documento se chama Capitulare de Vilis. Carlos Magno o emitiu para governar a administração de todas as propriedades reais do Império Franco. O historiador Pierre Riche, em seu livro de 1978, A Vida Cotidiana no Mundo de Carlos Magno, o descreve como o registro mais completo e detalhado da administração agrícola medieval já produzida. O capítulo 40 desse documento especifica exatamente como as aves de uma propriedade real deveriam ser alimentadas, não com grãos comprados de mercadores, não do depósito central de cereais, com resíduos. Especificamente, sobras da cozinha da propriedade, o bagaço residual da cervejaria e a água de molho do depósito de grãos. As galinhas consumiam o que a propriedade já descartava todos os dias. Nada era comprado, nada era transportado. O ciclo era fechado antes mesmo do conceito de cadeia de suprimentos existir, exatamente como esse ciclo funcionava e exatamente como você o reproduz hoje é o que vem a seguir. O historiador Georges Duby, em seu livro de 1968, Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval, examinou registros contábeis de propriedades do norte da Europa e encontrou um padrão consistente. Certas categorias de animais eram listadas nos inventários das propriedades sob uma designação específica. No latim original desses documentos, traduz-se aproximadamente como autossustentáveis. Significa um animal que não requer alocação de grãos do depósito central, nenhuma linha no orçamento, nenhuma demanda no suprimento. Galinhas apareciam sob essa designação em registro após registro ao longo do período. Você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. Medieval. Autossustentáveis. Uma categoria que descreveu galinhas por séculos. E então, nas primeiras décadas do século XX, quando as empresas de ração comercial, a Halston Purina, fundou sua divisão de ração animal em 1902, a Nutrena surgiu nos anos 1920. Começaram a comercializar ração formulada à base de grãos para pequenos produtores. Essa categoria desapareceu. Não devagar, não após debate. Apagada completamente da linguagem agrícola, não errada, inconveniente. Os pequenos agricultores e proprietários que mantiveram criações autossustentáveis por gerações não se adaptaram quando a ração comercial virou a norma. Eles não lutaram por uma geração e gradualmente encontraram o caminho de volta. Eles simplesmente deixaram de saber que o sistema existia. Não foi ensinado nas novas faculdades de extensão agrícola financiadas pela Lei Smith-Lever de 1914. Não foi impresso nos manuais modernos de criação que substituíram o conhecimento agrícola antigo. A tradição oral que o transmitia de uma geração de agricultores para a seguinte quebrou, sob a pressão de um saco de $2 de pellets de fórmula garantida. Esses agricultores não lutaram, morreram, e o conhecimento morreu com eles.
O que restou foi uma indústria de 200 bilhões de dólares construída sobre a suposição de que ninguém voltaria para ler o capítulo 40. Esta não é uma ideia nova, nem mesmo é uma ideia medieval. O escritor agrícola romano Lúcio Júnio Moderato Columella, escrevendo por volta do ano 65 em sua obra em 12 volumes, De Re Rustica, o manual agrícola mais abrangente e sobrevivente do mundo clássico, descreve no livro 8 a prática de alimentar aves domésticas com o que ele chama de alimentação fácil. Essa frase, no latim original, a distingue da alimentação que exige comprar, armazenar ou alocar grãos. A alimentação fácil consiste em 2 componentes: água de grãos fermentada, o líquido restante após os grãos serem molhados, ou a água residual da produção de pão e cerveja, e as larvas que se criam natural e continuamente em qualquer matéria orgânica em compostagem, não comprados, não formulados, já presentes. 2 coisas que sempre produziu. Columella a descreve como a escolha óbvia para qualquer criador racional de aves. 8 séculos antes dos administradores das propriedades de Carlos Magno formalizarem isso em um império, Columella já a chamava de óbvia. 2 civilizações, com mais de 1000 anos de diferença, chegaram à mesma resposta independentemente. E tudo começa com um princípio tão simples que cabe em uma única frase. Fique atento, porque a próxima parte é o momento em que todo o sistema faz sentido. Em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura publicou um relatório histórico intitulado Insetos Comestíveis: Perspectivas Futuras para a Segurança Alimentar e de Rações. Investigadores da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, uma das principais instituições mundiais em biologia agrícola, documentaram que larvas de insetos criadas com resíduos orgânicos domésticos contêm entre 40% e 50% de proteína bruta, em peso seco. Para comparação, a ração comercial para galinhas, à base de soja, tem em média entre 36% e 44% de proteína bruta. A farinha de peixe, um dos ingredientes mais caros do mercado, ronda os 60%, mas custa muito mais por quilo. As larvas produzidas num sistema doméstico de resíduos situam-se confortavelmente entre estes 2 valores, a custo zero. O relatório da FAO, de 2013, documentou ainda que um único sistema de criação de larvas com resíduos, à escala doméstica, pode substituir entre 30% e 40% da necessidade diária de proteína de um pequeno aviário, de forma contínua. 30% a 40% da sua despesa com ração eliminados, sem fatura, sem fornecedor, sem contrato de serviço. E quase ninguém está apto a usar isto. Você já compreende o mecanismo, já ouviu acontecer na sua própria cozinha. Quando deixa fruta fora de tempo, aparecem moscas. Você não as convidou, não as encomendou pela internet. A matéria orgânica criou as condições e a biologia respondeu. Esse é o motor completo. Você não está a inventar um processo, não está a sintetizar um produto. Está a criar as condições para um processo que já ocorre continuamente no mundo natural à sua volta. E depois, a redirecionar o seu resultado para as suas galinhas, em vez de para o seu caixote do lixo. O monge medieval não construiu uma máquina. Direcionou os animais para um ciclo biológico que já operava no seu quintal e deu a esse ciclo um lar. Pense na forma como funciona um fermento natural. Você não cria o fermento selvagem. O fermento selvagem já está presente na farinha, no ar, nas suas mãos. Você fornece a farinha, a água e o calor. O fermento faz todo o resto. O ciclo de resíduos para a ração funciona com a mesma lógica. Você fornece um material orgânico, um recipiente e uma condição específica que a maioria das pessoas erra. A biologia faz o ciclo automaticamente. As suas galinhas comem o que ela produz. Eis o que precisa. Quero ser honesto sobre todos os números. Mas antes da lista, há um erro que quase toda a gente que tenta este sistema comete antes de acabar a primeira semana. Não é um erro complicado. É uma única decisão logo no início. E é a razão pela qual as pessoas desistem ao fim de uma semana, declaram que não funciona, voltam à loja de rações e nunca mais falam nisto. Qual é esse erro? Logo após a lista. Um balde alimentar com tampa. 5 galões é o tamanho certo para um aviário de até 12 aves. Se tiver um na garagem ou no armazém, o custo é zero. Se precisar de comprar, um balde alimentar padrão de 5 galões custa aproximadamente 3 a 4 dólares em qualquer loja de ferragens. Material orgânico inicial: restos de cozinha, cascas de legumes, água de demolhar cereais, aveia ou arroz cozinhados que sobrem, fruta demasiado madura ou estragada, pão amanhecido partido em pedaços pequenos. Você produz tudo isto todos os dias. Custo: zero. Uma camada base de material seco de cama, palha, folhas secas ou cartão rasgado. Aproximadamente 5 centímetros de profundidade a cobrir o fundo do balde. Custo: zero se tiver um jardim. Um segundo balde, do mesmo tamanho.
Este é o recipiente de rotação. A sua função ficará clara no tutorial. Tempo: 7 a 10 dias por ciclo. É genuinamente só isto. Eis o que a maioria das pessoas erra. Elas vedam o balde. Uma tampa, bem fechada, sem qualquer fresta. Parece correto, parece higiênico. Contém qualquer odor que se desenvolva. E mata o sistema completamente em 72 horas. O passo que a maioria salta é este. O recipiente deve respirar. Não aberto à chuva ou a predadores. Não exposto ao sol, mas respirar. Uma fresta de meio centímetro mantida aberta num lado da tampa. 4 pequenos furos feitos à volta da borda superior. Fluxo de ar suficiente para o oxigênio se mover lenta, mas continuamente através do material. Columella especifica exatamente esta condição no livro 8 de De Re Rustica. Ele afirma que o vaso usado para a alimentação fácil não deve ser selado. Um vaso selado, nas suas palavras, é uma coisa morta. Ele escreveu isso em 65 d.C. e estava absolutamente certo. A biologia por trás disto é simples. Os organismos que fazem o trabalho produtivo, principalmente as larvas da mosca soldado negro, Hermetia e Lucens, e várias espécies de moscas-flor comuns em climas temperados, são aeróbicos. Eles requerem oxigênio para completar o seu desenvolvimento larval. Fecha o recipiente e o oxigênio esgota-se em horas. As larvas morrem antes de atingirem tamanho colhível. O criador abre o balde ao fim de 10 dias, não encontra nada comestível, conclui que o método é defeituoso e volta a um orçamento anual de ração de $1.200. O sistema não falhou, a tampa falhou. Por isso, faça 4 pequenos furos, cada um com cerca de meio centímetro, espaçados à volta da borda logo abaixo de onde a tampa assenta. Ou coloque a tampa ligeiramente descentrada, deixando uma fresta num dos lados. Depois comece. Dia 1. Adicione 4 a 6 chávenas dos seus restos de cozinha. Cubra com a sua camada de material de cama. A palha ou o cartão atuam como reguladores de umidade, retardando a evaporação e impedindo que o material fique demasiado úmido ou seco. Coloque a tampa com a fresta ou os furos na posição. Coloque o recipiente num local abrigado da chuva direta e do sol direto, mas suficientemente quente para suportar a atividade biológica. Um canto de varanda coberta, um anexo de jardim aberto ou o lado sombreado de um armazém funcionam bem. O Capitulária de Viles especifica coberto, mas não fechado, para as áreas de processamento de resíduos da propriedade. A mesma especificação funciona no seu quintal hoje, tal como funcionava numa propriedade real franca em 812. Dia 3 a 4. Observe os primeiros sinais de atividade. Pequenas larvas pálidas, quase transparentes nesta fase, com o tamanho aproximado de um grão de arroz, movendo-se pela camada superior do material. Não as perturbe. Não adicione material fresco ainda. Deixe a população inicial estabelecer sua densidade antes de introduzir mais alimento. Dia 5 a 6. O material começará a compactar visivelmente. Pode gerar um calor suave. As larvas estão metabolizando a matéria orgânica ativamente. Agora, adicione outra camada de restos frescos e coloque por cima, sem misturar por baixo. As larvas migram naturalmente para cima em direção ao material fresco. Colocar novos restos na superfície permite que a população existente embaixo continue inalterada, enquanto recebe alimento novo acima. É assim que o ciclo se mantém sem que você precise perturbar a colônia ativa. Dia 7 a 10, as larvas estão grandes o suficiente para serem vistas e colhidas claramente. Gordas, cor de creme, vigorosas. Nesta fase, estão com a densidade proteica máxima. Não colha tudo. Recolha na metade superior do material. Larvas e restos parcialmente processados juntos. Deixe a metade inferior no lugar. A parte de baixo é sua população matriz para o próximo ciclo. É por isso que você precisa do segundo balde. Transfira a metade superior do material, com as larvas, para uma bandeja rasa ou espalhe-a diretamente no galinheiro. Um grupo saudável de 6 a 8 aves vai limpar uma bandeja cheia em menos de 60 segundos. O que você está vendo é proteína. Especificamente, 30 a 40% da necessidade proteica diária delas, de acordo com dados da FAO de Wageningen de 2013, consumida em menos de 1 minuto a partir de material que sua cozinha produziu como lixo ontem. Transfira o material restante da metade inferior para o segundo balde. Comece a adicionar restos frescos no primeiro balde. Agora você tem 2 sistemas funcionando em ciclos desencontrados de 7 dias. A cada 3 ou 4 dias, você tem uma colheita. O sistema é contínuo. O custo é zero. Agora imagine isso em uma escala muito maior que 2 baldes. O que uma residência faz com esse princípio é útil. O que os monges da abadia de St. Gall fizeram com o mesmo princípio, em escala comunitária total, muda como você entende todo o problema. O plano de St. Gall
um documento de layout arquitetônico elaborado por volta de 820 da Era Comum e estudado exaustivamente pelo historiador Walter Horn em sua obra autoritativa de 2 volumes, The Plan of St. Gall, de 1979, mostra um galinheiro dedicado posicionado no terreno com uma característica arquitetônica marcante. Ele é ligado diretamente, parede com parede, à área de processamento de resíduos da cozinha, não perto dela. Não a favor do vento. Ligado. A estrutura física do mosteiro foi projetada para que a produção de resíduos da cozinha fosse a entrada de alimento do galinheiro com transporte mínimo. A análise demográfica de Horn, confirmada por Lorna Price em seu estudo complementar de 1982, The Plan of St. Gall in Brief, estima que a abadia abrigava entre 110 e 140 monges e trabalhadores leigos durante seu auge operacional no século IX. Uma instituição desse tamanho, produzindo 3 refeições completas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, gera uma enorme produção contínua de resíduos orgânicos da cozinha. Cada migalha era ciclada pelo sistema avícola. Cada grama de proteína resultante retornava à mesa da comunidade. Nenhuma alocação de grãos para o galinheiro em qualquer documento contábil analisado por Horn. Nenhuma, nem uma única linha. Isso não é uma casa com 2 baldes. É um sistema proteico totalmente fechado, alimentando uma comunidade de mais de 100 pessoas, funcionando sem insumos externos, por séculos. Sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Uma condição em que isso funciona menos bem, e a razão pela qual conto isso agora, antes de você construir qualquer coisa, é que as pessoas que descobrem essa limitação depois de começar são as vozes mais altas online dizendo que o sistema é uma fraude. Clima frio. Abaixo de 50 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius, o desenvolvimento larval desacelera visivelmente. Abaixo de 40 graus, para completamente. Isso não é uma falha de projeto. É biologia ectotérmica. As larvas são de sangue frio. Elas não conseguem gerar calor corporal. A mesma limitação sazonal se aplicava a todos os mosteiros e propriedades ao norte dos Alpes, que usavam esse sistema no período medieval. O Capitulare de Willis, no capítulo 40, trata disso explicitamente. O sistema de ciclagem de resíduos operava da primavera ao outono, e a alimentação de inverno recorria a reservas de grãos armazenados. Os monges de St. Gall usavam a mesma divisão sazonal. Você também usará. A contabilidade honesta é esta. Em um clima quente ou temperado o ano todo, o sistema funciona de 10 a 12 meses por ano. Em um clima do norte com invernos reais, funciona de 6 a 8. Durante esses meses ativos, os números da FAO de 2013 apoiam uma redução realista de 30 a 40% nos gastos com ração comercial. Para um grupo modesto de 10 a 15 aves, isso representa 300 a 500 dólares por ano. Em 10 anos, a vida útil de muitos lotes de poedeiras domésticas são 3 mil a 5 mil dólares, contra um investimento de 3 a 4 dólares e 2 recipientes que você provavelmente já tem. Você pode estender a estação ativa em climas frios, colocando os recipientes contra uma parede voltada para o sul que absorva calor diurno, ou dentro de uma estufa não aquecida, onde as temperaturas noturnas permaneçam alguns graus mais altas que forem. O professor Arnold van Hees, da Universidade de Wageningen, pesquisador principal do relatório da FAO de 2013 sobre insetos para a alimentação, documenta que o manejo térmico passivo desse tipo pode estender a janela produtiva em 4 a 6 semanas em cada extremidade da estação. Este não é um sistema perfeito. Não existe sistema perfeito. O que ele é um sistema que já existia antes do Império Romano, que 2 civilizações independentes documentaram separadamente e descobriram por observação, não por teoria, que um imperador medieval considerou importante o suficiente para impor em toda a gestão agrícola de um império, e que uma indústria global de 200 bilhões de dólares não tem interesse financeiro em que ninguém saiba, desde mais ou menos 1902, quando o primeiro saco de ração comercial apareceu no mercado. Não é errado, é inconveniente. Neste momento, em terras cultivadas ininterruptamente desde o século IX, em algum lugar da Baviera, um mosteiro beneditino mantém uma cozinha. Resíduos são produzidos. A biologia faz o que sempre fez. As galinhas comem o que a biologia produz. O ciclo funciona exatamente como Columella descreveu no ano 65. Exatamente como o Capitulare de Willis especificou no ano 812. Exatamente como o plano de St. Gall o construiu em pedra e argamassa no ano 820. A física não mudou. A biologia não mudou. A única coisa que mudou foi quem vendia a alternativa e o volume da propaganda. Não sei o que trouxe você aqui hoje. Talvez você esteja vendo a conta da ração subir todo ano e fazendo as contas.
Talvez já desconfiasse que uma indústria que cobra 200 bilhões de dólares por ano por algo que a natureza produz de graça não estava sendo totalmente transparente. Talvez você esteja apenas começando um plantel e queira fazê-lo da maneira como sempre deveria ser feito. Não importa. O resultado é o mesmo. O monge em 812 não tinha loja de ração, não tinha algoritmo, não tinha assinatura de entrega trimestral. Ele tinha um canto coberto no quintal, a compreensão do que a biologia faz quando você para de combatê-la e começa a direcioná-la. E 40 galinhas que não custaram nada para alimentar do primeiro ao último gelo. Você tem tudo o que ele tinha. Você tem produzido os ingredientes todos os dias da sua vida. A única coisa que faltava era saber o que fazer com eles. Agora você sabe.